salve geral, quem tá aqui bonitinho, cheirosinho, papituca na área. Estamos aí finalizando já a evolução, e você deve ter percebido ao longo desses vídeos que evolução é sinônimo de mudança. Quem acredita na evolução, acredita que os seres vão mudando ao longo do tempo. Existem casos que essas mudanças não geram espécies diferentes, ok? Mas existem casos que as mudanças são tantas que novas espécies são geradas. Hoje, assunto do videozinho é a especiação, que é na verdade o nome que a gente dá para a formação de novas espécies, ok? Papi, mas como que eu vou ficar sabendo se os seres são da mesma espécie, se os seres são de espécies diferentes? O Papi vai te dar a definição de seres da mesma espécie, ok? E se alguma coisa ficar fora dessa definição, significa então que os seres são de espécies diferentes, ok? Papi, mas o que são seres da mesma espécie? São seres muito parecidos, seres que apresentam semelhanças por dentro, por fora, mas o mais importante, velho, é que eles cruzam e geram descendentes férteis. O Papi vai repetir: cruzam e geram descendentes férteis, ok? Como por exemplo, esse cachorrinho e essa cachorrinha estão fazendo amor, aquela coisa bem gostosa, e vão ter como resultado um descendente fértil, ok? Papi, e se lá eu pegar dois indivíduos, fora de cachorrinho, tá? Pegar dois indivíduos e eles não cruzarem por algum motivo, jamais cruzarem, é porque eles são de espécies diferentes. Ô Papi, e se eles cruzarem e gerar um descendente, só que ele é estéril, ele não é fértil? Esses dois indivíduos são de espécies diferentes. Velho, põe na cabeça, para ser da mesma espécie, tem que, cruzar e gerar descendente fértil. O Papi disse fértil. Ficou claro? Beleza? Então vamos prosseguir a parada. Na natureza existem tipos de especiação. Aguenta aí que o Papi vai tomar uma aguinha aqui que tá foda, velho. Tá quente hoje aqui em Floripa. Essa é a 9ª aula que o Papi tá gravando. Feliz da vida, porque o Papi tem um tesão e tá aqui na garganta seca também, né? Então vamos lá. Tipos de especiação. Basicamente dois tipos: anagênese e cladogênese. Papi, qual que é a diferença entre elas, velho? Eu vou ser bem simples, tá? Na anagênese, uma espécie vira outra, que vira outra, que vira outra. Ok? Calma que o Papi vai te dar exemplos, tá? Na cladogênese é um pouquinho diferente. Vai ter um ancestral e a partir desse ancestral, duas ou mais novas espécies vão surgir. Calma, não fique assustado, calma. O Papai vai te dar um exemplo de anagênese e cladogênese. Dá uma olhada nesse esqueminha. Tá vendo lá no cantinho anagênese? Tem um cachorrinho, imagina que é cachorrinho essa merda. Tem um cachorrinho que vira outro, que vira outro, que vira outro, certo? Anagênese. Agora dá uma olhada do lado, você tem um ancestral lá embaixo, tá vendo o ancestral aí, beleza? E a partir desse ancestral existem novas linhagens surgindo. E essas linhagens estão desembocando em espécies diferentes. Aí no caso do Papi, o Papi está mostrando 3 novas espécies. Tudo bem ou não? Ficou claro, beleza? O Papi vai te dar um outro exemplo. Vamos mudar de bicho, vamos para borboleta. Dá uma olhada no cantinho lá, ó. Uma borboletinha tá virando outra, que vira outra, que vira outra. Anagênese. Do lado você tem um ancestral lá embaixo. E a partir desse ancestral, 2 novas espécies estão surgindo. Nesse caso, cladogênese. Beleza? Dá uma olhada nesse esqueminha. Que por muito tempo a galera acreditou que era verdade, a evolução do homem vindo lá do macaco. Eu acho que aí é uma sátira, tá ligado? E devido a problemas, né, na saúde, né, o homem tendo hábitos de vida errado, tá virando um porco no final. Lógico que isso é uma brincadeira, tá bem? Mas esse esqueminha aí dá a ideia da anagênese, ok? A partir do macaco foi evoluindo até chegar no homem. A gente sabe que hoje isso não é real, velho. O homem não veio do macaco. Na verdade, homem e macaco tem um ancestral em comum. Daí a ideia da
cladogênese. E é essa cladogênese que o papi vai enfatizar na aula de hoje, porque é que é a merda, essa merda que vai cair para você. Então vamos lá, cladogênese, hein? Lembra do ancestral comum, tá certo? Vem cá então com o papi, continuando a parada. Tá aí as duas novas espécies que surgiram, ok? E elas vieram da diversificação desse ancestral que o papi fala para você, beleza? Durante essa diversificação, presta atenção, pode ter surgido uma barreira geográfica. O que é uma barreira geográfica para nós? É um rio, é uma montanha, por exemplo, beleza? Ou essa barreira geográfica, ela não surgiu, e mesmo assim rolou a formação de duas novas espécies, beleza? Quando surgir uma barreira geográfica, a especiação é chamada de alopátrica. Guarda esse nome porque é essa merda que vai cair para você. Tanto é que o papi vai enfatizar ela, alopátrica. Se não tiver a barreira geográfica, é a especiação simpátrica, ok? Você está preparado? Então vem com o papi que o papi vai agora a fundo na alopátrica. Então vamos lá que o papi vai destacar a especiação alopátrica, aquela da barreira geográfica. Primeiramente, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Imagina que isso aqui é a cabeça de um pássaro, tudo bem? Aí o papi vai destacar o bico desse pássaro. Aí o papi fala assim, ó, esse pássaro tem um bico desse tipo, tudo bem? Esse pássaro tem um bico desse tipo. Quando você bate o olho nesse passarinho, a primeira coisa que você deve pensar, não tem nada a ver um passarinho com o outro, não tem nada a ver um com o outro. O papi vai mostrar para você que talvez você esteja errado. Esses passarinhos, beleza, apesar das diferenças, ou melhor, olhando para as diferenças, eles podem ser de espécies diferentes, mas eles podem ter um ancestral em comum, eles terem uma mesma origem. Talvez, mesmo com essas diferenças, eles continuam sendo da mesma espécie. Porra, papi, e como que eu vou saber se eles são da minha espécie, se eles são de espécies diferentes? Como que é possível ter o mesmo ancestral? É isso que o papi vai tentar provar para você. E é lógico, velho, a historinha que vai rolar aqui, você não pode pensar numa coisa instantânea, tá ligado? Em questão de 10 anos, de 100 anos, de 500 anos. Não, velho, é uma história longa. E o papi vai perguntando para você, e o papi espera que você seja muito sincero. Se você falar, velho, falar mesmo, verdade, isso aí pode acontecer. Não, isso aí não acontece, ok? Porque se você for interagindo e entrando na história, o papi acredita que vai ficar muito mais fácil entender essa merda. Então vem cá, ok? Tá vendo esses passarinhos aqui? Esses passarinhos são todos da mesma espécie. Então aqui a gente tem uma população de passarinhos, ok? E dá uma olhada que os bicos deles são extremamente parecidos. Se eles são da mesma espécie, significa que eles estão catracando e gerando descendentes férteis. Lembra dessa ideia? Legal. Mas vamos imaginar que no lugar que esses passarinhos vivem surgiu uma montanha. O papi pergunta para você, é possível surgir uma montanha? Ah, papi, não é, velho, nunca vi surgir uma montanha. É porque você precisa imaginar isso aqui ao longo de muito e muito tempo, ok? O papi pergunta, é possível surgir montanha? Você já aprendeu na geografia que surge montanha? Surge, né, velho? E aí, o que aconteceu? Imagina que alguns passarinhos desses, quando viram a montanha, resolveram morar lá em cima da montanha. Outros passarinhos resolveram morar embaixo da montanha. Ou seja, os pássaros se dividiram em grupos, ok? Cada grupinho foi viver num lugar, ou seja, estão ocupando ambientes diferentes. E um detalhe, esse grupo não entra mais em contato com esse, ok? Ficou claro até aí? Não entram mais em contato. Velho, a montanha é uma barreira geográfica. Então aqui está surgindo a barreira geográfica. Anotou aí para nós? Legal, barreira geográfica, hein? Barreira geográfica, beleza. Aí os passarinhos começam a viver no seu ambiente. Esse daqui não encontra com esse, beleza? Esses passarinhos aqui em cima estão catracando entre eles. Esses passarinhos aqui embaixo estão catracando entre eles. E aí a gente precisa lembrar lá da aulinha de neodarwinismo. Como os passarinhos ficam cruzando, o que começa a aparecer? O que pode surgir entre esses passarinhos? Perfeito! Variabilidade.
Show de bola, é isso mesmo, velho. Além do cruzamento gerar variabilidade, o que gera variabilidade também é a mutação. É possível ter rolado mutação? É, velho. Vamos imaginar então que os passarinhos cruzando, iam gerando filhotes semelhantes a eles. Olha lá, ó. Mas vamos imaginar que gerou um passarinho assim. O papo pergunta, é possível ter acontecido isso? Seja sincero. É, né, velho? Vamos imaginar que surgiu também, é lógico, pensando em muito tempo, hein? É lógico, hein? Surgiu um passarinho assim. É possível? É, velho. Isso a gente chama de variabilidade. Legal. Vamos lá para a parte de baixo da montanha. Olha os passarinhos fazendo amor entre eles, gerando filhotes parecido com eles, ok? Mas vamos imaginar que surgiu um filhote assim, com o bico assim. Fala pro Papitu que é possível ter surgido um filhote assim? Sim. Por quê? Porque ou aconteceu mutação, ou aconteceu a tal da recombinação gênica. Lembra lá? Então até agora, é possível ter acontecido tudo isso? É, velho, é possível. Papi pode ir acrescentando alguns pontos aqui? O que rolou aqui mesmo, para gerar essa variabilidade? O que aconteceu aqui mesmo para gerar a variabilidade? O Papi disse que a mutação... O Papi não, né? Os neodarwinistas. A mutação e a recombinação gênica. Legal. Agora, lembrando do neodarwinismo, lembrando de Darwin, quando tem a variabilidade, o que o ambiente vai fazer? Fala pro Papi. O que o ambiente vai fazer? Ele vai escolher, velho. Ele vai selecionar a seleção de quem ele acha mais apto. Vamos imaginar que para viver nesse lugar, aqui em cima da montanha, seja melhor ter um bico assim. Porque ele consegue se alimentar melhor. Tudo bem? Vamos imaginar que viver lá embaixo da montanha é melhor ter o bico assim. O bico assim, curvado para baixo, porque com esse bico ele consegue se alimentar melhor. Opa, mas como assim? É melhor ter o bico assim ou melhor ter o bico assim? Cuidado! Não são ambientes diferentes aqui em cima da montanha, aqui embaixo da montanha. Lá em cima, o ambiente prefere esse. Lá embaixo, o ambiente prefere esse. Então, aqui, tá rolando a seleção natural. Então, olha a sequência. Primeiro surge a barreira... o Papo esqueceu de escrever aqui, né? Deixa o Papo escrever aqui, ó. É a barreira geográfica. Tudo bem? Lembrando que nesse caso que o Papo te deu, a barreira geográfica é uma montanha. Mas poderia ter sido um rio, por exemplo. Tá certo? Aí as populações se dividiram, ocuparam ambientes diferentes, não esqueça. Rolou a mutação e a recombinação, gerou a variabilidade. O ambiente foi lá e selecionou. Lá em cima da montanha passarinho assim, lá embaixo da montanha passarinho assim. É claro, fala pro Papo sincero, velho, é possível acontecer isso? Lógico que é, cara. Lógico que é. Olha lá, o que aconteceu no final? 2 passarinhos com bicos diferentes. Mas tem a mesma origem. Olha uma cladogênese acontecendo por alopatria. Alopatria, ou seja, quando tem a barreira geográfica. Ficou claro? Deu para entender mesmo essa parada? Porra, velho, que bom, cara. Aí você deve estar pensando, Papi! Eu posso falar agora que esses passarinhos são de espécies diferentes, porque eles têm os bicos diferentes? Você não pode afirmar ainda. Porque para eles serem de espécies diferentes tem uma condição. Para eles continuarem sendo da mesma espécie, existe uma outra condição. Vamos ver que condições são essas? Vem cá então. Então, geral, continuando a parada. Os passarinhos estão com os bicos diferentes. Agora a gente precisa saber se eles continuam sendo da mesma espécie que eles eram lá no começo. Lembra lá a população inicial? Ou se eles se tornaram de espécies diferentes. Como que a gente vai descobrir isso? Então a ideia é assim. Os passarinhos eles vão entrar em contato. Lembra que eles estavam separados? Os passarinhos vão entrar em contato. Se esses passarinhos, ao entrarem em contato, continuarem cruzando, como se nada tivesse acontecido ao longo de toda essa história, e gerar descendente fértil, olha a definição, está gerando descendente fértil, O que significa isso? Que esses passarinhos
eles continuam sendo da mesma espécie. Eles continuam sendo da mesma espécie, ou seja, não teve especiação, exatamente porque estão gerando descendente fértil, que é a definição de seres da mesma espécie, ok? Opa, mas eles são diferentes, o bico é diferente, eu sei, caceta, mas eles são da mesma espécie. E aí, o que a gente vai fazer? Como eles têm bicos diferentes, a gente fala que eles são da mesma espécie, mas raças diferentes. Mas raças diferentes, ou seja, continuam sendo da mesma espécie, mas são de raças diferentes, que é uma coisa bem mais específica, ok? Agora, qual seria a outra situação? Os passarinhos com bicos diferentes se encontram. E quando eles se encontram, eles não cruzam mais, não conseguem cruzar mais. Ou eles até cruzam, mas geram descendentes estéreis. Ó, não cruzam mais, ou se cruzar, geram descendentes estéreis. Sabe o que significa isso? Que esses passarinhos são de espécies diferentes. Ou seja, nessa segunda situação, teve o que a gente conhece como especiação. Ou seja, velho, formou os passarinhos diferentes, ainda não significa que eles são de espécies diferentes, ok? Você vai ter que se ligar se eles continuam cruzando, gerando descendente fértil, ou se isso não acontece mais. É só aqui que a gente vai falar que aconteceu a especiação. Papi, pode acontecer as duas situações? Não, velho. Ou acontece uma, ou acontece a outra. Ah, e mais um detalhe, ok? A gente dá um nome para isso aqui, ó. Quando eles não cruzam, ou se cruzam, geram descendentes estéreis. Isso aqui a gente chama de isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo. Cuidado! Para ter a formação de novas espécies, tem que ter o isolamento reprodutivo, que é essa parada de não cruzar ou gerar descendente estéril. Muito cuidado, porque os caras gostam de foder sua vida, que jeito. Os caras falam assim, ó, ocorreu o surgimento da barreira geográfica, ou isolamento geográfico, Significa que vai ter especiação, velho? Só aparecer a barreira geográfica não significa que tem especiação. Pode acontecer esse primeiro caso. As espécies, ou melhor, os seres continuarem da mesma espécie, mas de raças diferentes, ok? Agora, se acontecer o isolamento geográfico mais o isolamento reprodutivo, aí sem medo de errar, teve a especiação, ok? Papi, por que esses seres não cruzam mais? Aí, velho, a gente vai chamar de isolamento reprodutivo pré-zigótico. E por que a gente usa esse termo pré-zigótico? Pega a palavrinha, zigoto é a célula que vem da união de gametas. Se é um mecanismo pré-zigótico, é porque ele não deixa nem os gametas se juntarem. Papi, por que esses gametas não se juntam? Porque os seres não cruzam. E por que eles não cruzam? Pode ser um problema de habitat. Um indivíduo vive num lugar, o outro vive em outro lugar. Jamais se encontram, não tem como transar. Muito menos juntar gametas, ok? O problema pode ser sazonal, de época. Como assim de época? Essa espécie, ela cruza numa determinada época. Essa espécie cruza em outra época. Então as épocas de reprodução são diferentes. Por exemplo, essa espécie tem a reprodução dela em março e abril. Essa espécie reproduz em outubro e novembro. Então não bate a época de reprodução. Por isso que eles não reproduzem, ok? O problema pode ser comportamental. Olha que bizarro esse. Vou imaginar que isso aqui é uma fêmea e isso aqui é um macho. Ok? Espécies diferentes, tá? Essa fêmea é atraída pela cor das penas. Mas esse macho usa para atrair a fêmea, dança, tá ligado? Ele fica dançando lá que nem um besta. Essa fêmea fica olhando para ele e fala assim, o que esse idiota tá fazendo? Como não bate o comportamento na hora do acasalamento, eles jamais vão acasalar, não vão reproduzir pré-zigótico, nem juntar gameta vai, ok? Ou então o problema pode ser mecânico. Imagina um macho chega com um negócio desse para a fêmea. Ela fala, caraca! Ela já lembra do Tuca, mas beleza. Ela olha para isso aqui e fala assim, não encaixa.
não encaixa. Então o problema é mecânico, é estrutural. O órgão copulador do macho não encaixa no da fêmea. Se não encaixa, como que vai fazer amor? Como que vai juntar gametas? É lógico que o mecânico, ele não vale para aves, porque o macho não tem pênis, né, velho, em ave, ok? Então não tem essa parada de colocar, né, o órgão masculino dentro do órgão feminino. No caso de aves, né, é cloaca colada numa cloaca, não tem penetração, vamos falar assim, mas em outros animais, talvez o órgão masculino pode ser muito maior do que o buraco do feminino e aí não dá encaixe, ok? Ou então, esse isolamento reprodutivo é pós-zigótico. O que seria o pós-zigótico? Vem depois do zigoto, ou seja, os gametas se encontram e o problema vem depois dessa junção de gametas. E por que vem depois? Porque esse embrião que vai desenvolver do zigoto, ele não desenvolve por muito tempo e morre, ok? Então esses passarinhos fazem amor, conseguem juntar gametas, tudo bem, mas logo no começo do desenvolvimento embrionário morre. Junta gameta, começa o desenvolvimento embrionário, morre. Junta gameta, começa o desenvolvimento embrionário, morre. Espécies diferentes, ok? Ou então, eles até têm filhos, só que o filho é estéril. Isso vai garantir o isolamento reprodutivo e, consequentemente, a especiação. Tá certo? O papo encerra-se o assunto especiação e te encontro na próxima. Um beijo bem gostoso no seu coração e tchau!